A série Tributo à Cidade Natal, do portal Entre Textos, recebe o pesquisador Danilo Reis. Danilo Reis vem realizando um conjunto de pesquisas envolvendo não apenas a recuperação de documentos preciosos da memória oral, sobretudo, mas pesquisando novos elementos que possam ajudar a revisitar a história de União, Piauí, sua cidade natal. Danilo está prestes a lançar um livro encantador sobre a história de União, no Piauí. União, no Piauí, é uma cidade de mais de 40 mil habitantes, é uma cidade que tem uma história também bela, uma cidade que está na confluência das cidades a que pertence Barras do Maratauã, integrando a região dos Cocais, e é uma cidade em cuja vida política teve intensa participação de barrenses. Alguns deles não conhecidos em sua cidade natal. É o caso do padre Simpliciano Barbosa Ferreira, oriundo das fazendas que pertenceram à família Barbosa Ferreira e Castelo Branco, com suas raízes na antiga fazenda Peixão, na cidade de Barras. Nós recebemos, portanto, Danilo Reis para falar sobre o tema Padre Simpliciano Barbosa Ferreira, o barrense que liderou a política no Estanhado. Seja bem-vindo, Danilo. Fique à vontade. Boa noite, professor Dilson. Obrigado aí pelo convite, de participar aqui desse bate-papo com você. Dizer que é uma satisfação, até porque amanhã é um dia especial para a gente. Amanhã é o aniversário de emancipação política do município de União. 167 anos de emancipação, e é valoroso falar da história da minha cidade e de personagens que contribuíram para a construção dessa história. Então, entre esses personagens está a figura que hoje a gente vai falar, que tem algo em comum, ser natural da antiga região de Barras, que é o padre Simpliciano Barbosa Ferreira. Quem foi Simpliciano Barbosa Ferreira? O padre Simpliciano, carinhosamente chamado, ele foi o nosso primeiro pároco, o primeiro padre a assumir a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, da União. Ou seja, a freguesia de Nossa Senhora dos Remédios de União, ela foi criada, foi fundada em 27 de agosto de 1823, ou seja, 20 dias antes da criação da vila, da emancipação política, que foi criado em 17 de setembro de 1853. Portanto, esse ano faz 167 anos da criação da freguesia e da vila, na qual a gente comemora amanhã. Então, o padre Simpliciano foi o primeiro, ele que deu início aí à vida pastoral, à vida eclesiástica de fato em União. E quem era o padre? O Simpliciano Ferreira, ele era filho do João Barbosa Ferreira, que foi juiz ordinário de Campo Maior, ainda muito bem antes da vinda do padre ao município. Ele era um português, um cidadão abastado, dono de muitas terras, possuía muitas terras nessa região de Barras, inclusive propriedades nas adjacências da atual cidade de União. Então ele era casado ele se casou duas vezes, com a dona Vitória Castelo Branco e a segunda esposa, dona Arcângela Puxa Castelo Branco. Dona Arcângela, que é a mãe do padre Simpliciano. Então, desse segundo casamento, nasceram 8 filhos.
né, 4 varões e 5 mulheres. Alguns deles viveram em união, né? Além do próprio padre Simpliciano, também residiram na cidade, né, outrora vila, o Norberto Barbosa Ferreira e o Francisco Barbosa Ferreira, que é uma figura bastante decisiva na trajetória política do padre Simpliciano, que de certa forma teve sua vida dividida entre a cruz e a espada, entre a política e a fé. O padre Simpliciano, se acredita que ele nasceu lá no ano de 1828, na antiga Fazenda Peixe, que hoje é o município de Nossa Senhora dos Remédios, aqui ao norte do Piauí, nas proximidades de Barras, né, das Barras do Maratauã. Então, ele se devotou à vida religiosa. Ele tinha uma irmã, a irmã mais velha, né, a Dona Torquata, que era a única filha do primeiro casamento do pai dele, era muito devota, né, era uma católica fervorosa. E isso teria, de alguma maneira, também influenciado na veia espiritual do Simpliciano, que também tinha um tio, né, o padre Antônio José de Sampaio, que também era padre. Então ele foi para o seminário, ele se ordenou em São Luís, né, no convento episcopal de Santo Antônio, né? Então deva ter se formado, se ordenado aí no final dos anos 40, né, no final dos anos 40. Então, após formado padre, ele iniciou sua vida sacerdotal rumando, né, e a sua primeira paróquia para a recém-criada freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. É importante destacar que a data de posse do padre Simpliciano em União, nomeado pela Diocese de São Luís, né, que naquela época, até início do século XX, nós dependíamos, né, nós pertencíamos, melhor dizendo, à Diocese de São Luís, ela deva ter ocorrido entre 1853 e 54. E tem um detalhe interessante. Por quê? Porque ele era devoto, né, de Nossa Senhora da Conceição, padre Simpliciano, e ele, segundo que se tem de registro, ele foi assistir à aclamação da Imaculada Conceição em Roma em 1854, né, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 1854. Então, acredita-se que ele tenha assumido a paróquia ainda em 1853, tenha feito essa viagem e logo depois retornado de vez para voltar, né? Essa é um pouco da trajetória aí inicial do padre Simpliciano antes de chegar ao município de União. Bem, a vida do padre Simpliciano ela foi dividida em duas esferas. A vida religiosa, claro, e a vida política. O padre Simpliciano se envolveu intensamente na política local, né? Mas primeiramente, né, como é que foi essa trajetória religiosa do barrense padre Simpliciano em União? A sua atuação pastoral, né, a sua administração pastoral, paroquial, ela durou 33 anos. Né? Foi o padre que mais permaneceu à frente da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Então, nesse lapso, né, nesse período, se dedicou intensamente, né, às suas atividades eclesiásticas. A princípio, ele foi, né, assim, uma das grandes virtudes dele é que ele deu o pontapé inicial para a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, a versão que nós temos hoje. Né? Por quê? Porque a paróquia ela foi criada, como já dito, em 1853. Só que ela não possuía uma igreja, um templo, né, à altura dessa freguesia. Né? Ou seja, a capela que servia de matriz, ela havia sido construída aí no início do século XIX, né? Construída de tijolo de adobe. Então ela já estava em condições decrépitas, né? Inclusive ameaçando desabar na cabeça dos fiéis. Então era necessário uma retificação, uma construção de uma nova igreja, agora com as condições ideais para sediar uma paróquia da envergadura da paróquia de União.
Então ele foi um personagem decisivo. Por quê? Porque o que se desejava era o que? Era apenas fazer reformas na capela de adobe, né? Então em 1859 para 60 ele viu, né, que a igreja matriz, né, então a capela não tinha mais condições de se manter em pé. Então era preciso sim construir um novo templo. Apesar das dificuldades financeiras, de material, todos os percalços que haviam na época para se construir um templo dessa magnitude, ele arregaçou as mangas e conseguiu. Por quê? Porque ele sugeriu ao presidente da província essa reedificação, justificando aí, né, os motivos para que ela acontecesse, e sugeriu a criação de uma organização, né, de uma comissão, melhor dizendo, organizadora da construção da Igreja Matriz. Então isso aconteceu em 1860, ele presidiu essa comissão e tocou a obra da igreja com muita dificuldade, claro, mas sempre se dedicando, sempre se doando a essa igreja. Ele era uma pessoa muito doentia, assim, né, de saúde frágil, se ausentou diversas vezes das suas atividades eclesiásticas e políticas por conta da saúde, mas ele nunca se esquivou dessa função, né, dessa vocação dele em edificar essa nova igreja, que ficou pronta mais ou menos aí no final e meados dos anos de 1870, né, fruto de seus esforços. Ou seja, foi nomeado, de fato, o vigário vitalício da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Por quê? Porque lá em 1853 ou 54, ele veio como um vigário ecônomo, ou seja, ele temporário. Então, em 1863, ele, enfim, é diplomado como vigário colado da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, ou seja, permaneceria até o final de seus dias. Que foi, de fato, o que aconteceu. Então, é uma premiação, né, uma espécie de premiação, até pela próprio desempenho dele à frente da paróquia. Outra questão interessante, esse aspecto religioso dele, foi a criação de uma irmandade. Em 1872, foi criada uma irmandade, né, uma confraria, chamada Nossa Senhora da Conceição, criada por ele. E aí a gente lembra que a sua irmã, Dona Torquata, era muito devota de Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, acredita-se que ela tenha custeado a viagem dele até a Europa para assistir à aclamação da Imaculada Conceição em Roma, em 1854. Então, ele era devoto de Nossa Senhora da Conceição, criou essa irmandade religiosa que amparava, né, pessoas que não tinham condição de fazer um funeral, né, era uma espécie de associação, e foi de sua autoria, né, isso partiu certamente de sua autoria até por conta dessa devoção, e inclusive fazendo uma capela, né, dentro da Igreja Matriz, dedicada justamente à Imaculada Conceição, na qual ele era muito devoto. Outra atuação marcante do padre foi durante os ciclos de seca, né? Em 1877, nós vivenciamos talvez a seca mais violenta, né? A que mais castigou o sertão nordestino, que foi a chamada seca dos 2 setes ou seca dos 3 setes. 1877, 78 e 79 foram os anos de mais intensidade. Então muita gente mesmo correu para o Piauí, sobretudo vindo do Ceará, né, que era uma região mais seca, mais árida. Então o município de União, na época Vila, ela recebeu muito desse contingente, né, ou seja, de cearenses famintos. Muitos vinham a caminho do Maranhão, do Pará, né, mas resolviam ficar, né, porque encontravam um tipo de amparo. Então o padre Simpliciano, ele encabeçou uma comissão, a Comissão Central Eclesiástica de Socorro, que tinha como objetivo angariar recursos para acolher esses flagelados. Então ele conseguiu arrecadar, né, muitos donativos, mesmo dinheiro, né, recursos financeiros, inclusive doando do próprio bolso, para o amparo aos flagelados, né. Em 1880 para 81,
ele ganhou o título de cônego, né? Cônego honorário lá pela Diocese de São Luís, né? Também mais uma espécie de premiação pela sua atividade pastoral em União, né? Então ele permaneceu, como já dito, em União durante 33 anos, dividindo-se entre a religião e a política. O outro lado do padre Simpliciano era essa veia política que ele tinha, né? Desde cedo ele se engajou no Partido Liberal, que era o partido ao qual fazia parte o seu querido irmão, capitão Francisco Barbosa Ferreira. O Francisco Barbosa Ferreira morava na Vila de União, certamente veio acompanhando o irmão. Eles tinham uma ligação muito intensa, né? uma ligação próxima, né? Muito grande, era uma espécie de braço direito do padre, né? E que certamente o levou para a seara política, né? O padre Simpliciano e o irmão, eles, apesar de bastante apegados, eles tinham uma personalidade, tinham personalidades bastante diferentes. O padre Simpliciano era um cara mais passivo, mais calado, mais pacato, mas claro, enérgico e eficaz, né, com suas responsabilidades. Mas era um cara calado, era um cara que baixava a cabeça, muitas das vezes para o próprio irmão, que tinha uma personalidade completamente diferente. Era um cara sagaz, era um cara provocativo, era um cara que sempre escolhia pelo lado do confronto. Então, por conta disso, o Francisco Barbosa Ferreira se envolveu em muita confusão. E claro, aí metido na política, né, envolvido com a política, isso também recaía no padre. O fato é que o padre Simpliciano, ele, como já dito, militou pelo Partido Liberal durante toda a sua vida. Ele, juntamente com o irmão e algumas lideranças subalternas, controlaram, tinham as rédeas, de fato, do Partido Liberal Unionense, né? Eles comandaram durante todo esse período o Partido Liberal Unionense, que era um partido basicamente controlado pelo clã da família Castelo Branco, que de fato tinha aí no comando o próprio Simpliciano Barbosa Ferreira e o Francisco Barbosa Ferreira, que era o Castelo Branco, né? Ou seja, uma ramificação do Castelo Branco. Então eles tinham domínio, apenas a família tinha o domínio do partido, ao contrário dos adversários, né? Do Partido Conservador, que agregava o maior número de famílias, inclusive isso gerava muito desentendimento dentro do próprio grupo, né? Mas é uma outra questão. O fato é que o padre Simpliciano, ele chegou a ser eleito deputado provincial para a legislatura de 1868-69. Naquela época o voto era distrital e ele conseguiu ser eleito, né, com os votos, claro, dos unionenses para essa legislatura. Infelizmente, por conta dos problemas de saúde, ele não pôde concluir o mandato. Na época era de 2 anos, né? Ele teve que se afastar e não concluiu o mandato. Mas de fato foi uma figura de destaque. Por quê? Porque atuou na política provincial, né? Ou seja, era um representante, como representante da própria União, né? Onde ele tinha ali o seu nicho eleitoral, onde tinha o seu curral eleitoral, literalmente, né? Então ele sempre esteve envolvido nas questões políticas unionenses, nas grandes decisões administrativas, né, políticas. O padre Simpliciano esteve foi isso mais ou menos que aconteceu durante toda essa sua estada no município. Em 1872, a gente sabe que houve o primeiro grande censo geral do Império. O padre Simpliciano foi um dos que fizeram parte da comissão censitária da paróquia, né, para organizar esse censo dentro do município, né? Infelizmente não pôde cumprir com a tarefa por conta, mais uma vez, da sua saúde delicada. É interessante essa questão do seu envolvimento com a política e, de certa forma,
com o seu irmão, é que em 1861 aconteceu um fato muito pitoresco, que foi um roubo, um furto de uma novilha sua, né? Ou seja, a família Barbosa Ferreira, sobretudo o próprio padre, ele era fazendeiro, né? Ele tinha fazenda, propriedade, sítio, era uma família muito ligada à produção agrícola, né? E ele teve essa novilha furtada, inclusive da sua própria casa, né, dentro da vila. E o irmão dele, o Francisco Barbosa, fez a acusação, né? Acusou um escravo que teria furtado a novilha a mando de um sujeito que, segundo as denúncias, já tinha a prática de cometer esses furtos, né? Ou seja, ele pagava esse escravo para furtar os animais alheios. E de fato, o padre Simpliciano, apesar de ser a vítima, não participou aí da seara de todo o processo, e ele acabou perdendo a novilha, né? Infelizmente, apesar de ter sido comprovado que o escravo furtou, né, o animal, mas lá pelos meandros da justiça, o escravo foi inocentado, né? E o Francisco Barbosa acabou perdendo a causa, ele que era advogado rábula, né? Chegou a ser promotor público, exerceu uma série de funções administrativas em União, né? O fato é que ele acabou perdendo a novilha, né? E era assim, todas as searas em que o padre se envolvia, quem tomava as dores era o irmão Francisco Barbosa, né? Ou seja, searas tendo como plano de fundo a política partidária, que era bastante acirrada entre liberais e conservadores. E sempre os adversários, os conservadores, para provocar o Francisco Barbosa, atingia o irmão padre Simpliciano. Então era mais ou menos assim que acontecia na política, na vida política do padre Simpliciano em União, né? Ele faleceu ainda relativamente jovem, né? Faleceu no dia, por ironia do destino, no dia 1º de janeiro de 1886, faleceu em Campo Maior, na fazenda de parentes, fazenda Trabalhado, onde ele cuidava da saúde, e ele faleceu, acabou falecendo, né? E pelo que se tem de evidência, foi sepultado a princípio na própria Campo Maior, mas logo depois o corpo foi exumado, acredita-se que a pedido do irmão Francisco Barbosa, e sepultado no altar da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Túmulo esse que foi descoberto em 2015 com a reforma que foi feita lá, né? A lápide, né, feita de mármore, foi inclusive esculpida a mando do irmão Francisco Barbosa Ferreira. Então essa é um pouco da trajetória do barrense e unionense Simpliciano Barbosa Ferreira, uma das personalidades, dos personagens mais importantes da história, da longeva história do município. E em relação a outros barrenses, né, a outros conterrâneos do padre Simpliciano, em União nós tivemos vários deles, né? Tivemos muita gente de Barras, né? Até recentemente, né, o município de União fazia limite, né, com Barras. Então havia, mais antigamente ainda, uma relação muito grande entre União e Barras. Então havia um intercâmbio, né, de pessoal, né? Muitas pessoas de Barras vinham para a União. E aqui a gente destaca dois deles, né, que tiveram destaque, né, na seara comercial, econômica e, de certa forma, política, né? O primeiro deles é Cesóstio José Corrêa, um comerciante que deverá ter chegado no município de União aí no final do século XIX, e que rapidamente ganhou projeção política e econômica. Ele, a princípio, vendia por consignação produtos da firma Marc Jacó, ou seja, ele era um importador e exportador. Então, rapidamente fez fortuna em União, né, sendo um grande comerciante, e logo se envolveu na seara política, né, chegou a ser, inclusive, membro do Conselho Municipal, né, que era como a Câmara Municipal era conhecida durante a Primeira República, né, uma República Velha. Chegou a ser promotor público, né, e
de certa forma se envolveu também em algumas confusões, né? Por exemplo, em 1896, tanto a Câmara, diga-se Conselho, quanto a Prefeitura, que na época era chamada de Intendência, né, foram suspensas por desvio de verbas públicas. O César Correia, ele foi o promotor público, né, foi nomeado promotor público e foi a pessoa responsável por fazer aí as investigações, né? Então ele era ligado ao partido do governador, e grande parte do conselho e a própria intendência era de adversários políticos. Então o que se dizia era que era perseguição, né? Ou seja, o César estava ali perseguindo a mando do governador, né? Mas de certa forma foi um personagem importante, né? Inclusive hoje é nome de rua, uma das ruas mais importantes da cidade, e que é originário de Barras. O outro, um pouco mais recente, é o João Osório Pires da Mota, né? Que, se não me engano, o professor pode até me corrigir, foi irmão de um prefeito de Barras, né? O João Osório, né, o Joca Mota, chamado de Joca Mota, ele chegou a ser prefeito também em União, né, por nomeação. Ele disputou uma eleição, né, mas perdeu. Ele era genro de uma das figuras políticas mais importantes e mais poderosas de União durante aí o Estado Novo, o regime de Getúlio Vargas, que foi o Coronel Filinto Rego. Então ele se envolveu bastante na política por conta dessa aproximação, por conta dessa ligação com o Coronel Filinto Rego, né? Então hoje é nome de avenida também, né? Ou seja, por uma pessoa no Barrenses que de alguma maneira passaram por União e tiveram um destaque, né? Então esses três aí são, eu diria, os barrenses mais conhecidos, né? Então gostaria de agradecer mais uma vez o convite, professor, que nós estamos à disposição para um futuro bate-papo, né? E lembrando, vamos lá no início, nós estamos concluindo um livro sobre a história de União, né? E que nesse livro nós iremos dar mais detalhes, iremos contar toda a história envolvendo aí os barrenses aqui citados. Então, uma boa noite e muito obrigado.